Nesse exato momento, várias correntes elétricas estão passando por dentro da sua cabeça. O simples fato de você estar ouvindo a minha voz e vendo esse vídeo gera uma tempestade de correntes elétricas no seu cérebro que resulta em pensamentos, emoções e consciência. Pode até parecer mágica, mas não é. O que temos dentro de nossas cabeças é um órgão de complexidade única no nosso planeta, que a partir do caos de milhares de correntes elétricas interagindo, produz nossa experiência de viver no mundo. O que normalmente chamamos de cérebro, na verdade tem o nome de encéfalo. O cérebro é só uma parte do encéfalo, junto com o cerebelo e o tronco encefálico. Se o encéfalo fosse uma parede, os neurônios e as células glia seriam seus tijolos. Nosso encéfalo possui cerca de 86 bilhões de neurônios, conectados por milhares de ligações. Diferentes partes do encéfalo estão envolvidas em diferentes funções biológicas, cognitivas, sensoriais e motoras. Mas nem sempre temos uma área só envolvida, pois vários dos nossos feitos envolvem o funcionamento conjunto de várias partes do encéfalo ao mesmo tempo. Além disso, em caso de danos a uma área, outras áreas podem retomar parcial ou totalmente funções prejudicadas. Diferente do que se diz por aí, nós não usamos só 10% do nosso cérebro. Nós usamos ele todo, quase o tempo todo. As nossas funções psicológicas estão interligadas de uma maneira muito complexa com o tecido neural. O neurônio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação. Em outras palavras, o neurônio recebe e envia informações. As informações chegam ao neurônio nos dendritos, que seriam os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Existem diferenças entre essas substâncias, mas, em geral, elas exercem efeitos sobre o funcionamento dos neurônios. A membrana dos dendritos possui características bioquímicas que reagem a essas substâncias de duas possíveis formas. Algumas substâncias excitam a membrana, fazendo com que disparos elétricos ocorram, ou aumentando a frequência de disparos elétricos que já estão ocorrendo. Outras substâncias inibem a membrana, reduzindo a frequência de disparos elétricos. Perceba, então, que informações químicas são convertidas em informações elétricas no neurônio. Quando o neurônio dispara, esse impulso elétrico percorre o axônio, ou seja, o tronco dessa árvore. Alguns neurônios têm axônios revestidos por uma camada, chamada bainha de mielina. Essa é uma camada de gorduras. Cerca de 80% da bainha de mielina é composta por gorduras, e um importante componente dessas gorduras são os ácidos graxos ômega 3. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde hoje em dia recomendam o consumo regular de alimentos que são ricos em ácidos graxos ômega 3, como por exemplo os peixes ou então certos tipos de grãos. A mielina serve como uma espécie de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como a borracha que reveste o cabo do seu carregador de celular. E é por isso que quando você encosta no cabo, você não leva um choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de mielina, ou seja, a degeneração dessa camada de gordura que reveste os axônios de alguns neurônios no nosso cérebro. Um exemplo disso é a esclerose múltipla. A gordura animal in natura costuma ter uma cor branca, esbranquiçada. É só você lembrar, por exemplo, da carne do salmão. A carne do salmão tem aquela cor rosada com faixas brancas. Cada uma daquelas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por neurônios que possuem bainha de mielina, enquanto a massa cinzenta é composta por neurônios naturalmente não mielinizados, ou seja, que não possuem esse revestimento de gordura. O impulso elétrico, então, percorre o axônio, o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, que nós chamamos de botões terminais. Este desenho representa a maneira como nosso cérebro percebe o nosso corpo. Aqui podemos ver claramente a importância que ele dá a nossas mãos e pés. Será que alguma coisa pode entender a si mesma? Será que algum dia poderemos compreender a complexidade do nosso cérebro?
Um mecanismo maravilhoso que está o tempo todo transmitindo mais de 50 milhões de mensagens por segundo e que foi capaz de criar as mais belas obras de arte. Nosso cérebro é o mais rico tesouro que possuímos. Ele nos dá a condição para perceber o mundo, tristeza, felicidade, amor, ódio, curiosidade, a solução de problemas. Tudo pode ser achado dentro do cérebro humano, que é, sem a menor dúvida, a mais fantástica criação da natureza.